Shalom e muito bem-vindo a mais um Momento Compartilhar. E hoje realmente eu tenho certeza que você vai ser tão beneficiado com esse momento juntos, eu e você. E aqui junto comigo eu tenho um amigo, um profissional, fisioterapeuta chamado Gabriel Ângelo, eu chamo ele de Anjo Gabriel. E ele foi uma pessoa especial que chegou, na nossa família como um profissional para cuidar da minha mãe quando ela teve, um trauma aí no joelho. Mas eu fico pensando, sabe, Gabriel, logo eu já vou te dar a oportunidade para você cumprimentar, mas como que são as conexões, né? Eu fico pensando, para a gente estar gravando aqui hoje, primeiro teve quem foi a pessoa principal, foi como que fala, ortopedista da minha mãe, né, que lá de São Luís de Montes Belos, que indicou o doutor Ubiramar, doutor Bira, que vai também ser convidado para estar aqui, que ele já prometeu. E aí, através disso, precisa de um fisioterapeuta. E o que a gente vai falar hoje aqui? Primeiro, fala um pouquinho quem é você e fala do que a gente vai estar falando, porque existe um todo. Aqui nesses momentos, às vezes eu falo muito do lado espiritual, não é? Que a gente tem que estar conectado com Deus. Às vezes eu trago alguma psicóloga aqui que a gente fala também de estar resolvendo, as suas emoções, de estar em paz com você mesmo, estar resolvendo o seu passado e viver o presente. Mas hoje nós vamos falar de fisioterapia. Então o físio vem mais para o lado físico. Mas será que é só o físico mesmo? Boa noite, Silvia, tudo bem? Tudo. Muito obrigado por estar aqui hoje. Prazer. Então, meu nome é Gabriel Ângelo, como a Silvia falou, sou fisioterapeuta e estou pós-graduando na área de ortopedia, traumato-ortopédica e desportiva. E exatamente, o doutor, através do ortopedista lá do interior indicou o doutor Ubiramar. Doutor Ubiramar, já conhecia ele, que eu trabalhava em um outro lugar, e aí foi onde eu conheci você e a sua mãe. E agradeço a Deus por isso, Que bom. Hoje temos a oportunidade de estar aqui. A fisioterapia, muita gente acha que o profissional fisioterapeuta, ele é um profissional de segundo contato. O que seria o de segundo contato? Dever ir ao médico ou um outro profissional e ganhar um encaminhamento ou receber um encaminhamento para chegar no fisioterapeuta. Não, o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Então, não necessariamente você precisa ir num outro profissional para pegar um encaminhamento. Não precisa esperar quebrar minha perna, ficar muitos meses sem andar para depois procurar um fisioterapeuta para voltar a andar. Normalmente é o que a gente pensa. É o que a gente pensa, exatamente. Mas não. Hoje o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Então, se você está com uma dor, se você está com uma lesão, não precisa passar necessariamente pelo médico. Se precisar, o profissional fisioterapeuta irá te indicar e ali ele vai pedir alguns exames para complementar ali, fazer o seu diagnóstico fisioterapêutico, que é diferente do diagnóstico médico, diagnóstico clínico. Então, hoje a fisioterapia, igual você falou, ela vem ali do físico e também terapia. Então, a gente continua sendo para o paciente ali, eu costumo dizer que é bom a gente trabalhar em equipe multidisciplinar. O que seria equipe multidisciplinar? Seria trabalhar junto com o médico ortopedista, o clínico geral, trabalhar com o neurologista, trabalhar com o nutricionista, trabalhar com o educador físico, o psicólogo. Isso, não é? Muitas das vezes o fisioterapeuta ele acaba atuando ali um pouquinho na área da psicologia junto com o paciente. Inclusive temos essa disciplina durante a graduação para estar ali conversando com o paciente, porque se o emocional dele não estiver bem, ele não estiver bem, talvez o corpo não vá corresponder conforme queremos. É muito verdadeiro isso, não é? Isso, precisamos muito. O nutricionista, ele vai ajudar bastante na questão da nutrição do paciente. Então, eu preciso que o paciente esteja bastante hidratado para melhorar a fáscia, para melhorar o deslizamento muscular, a tensão muscular, a extensão muscular. Então, de tudo, eu vou precisar da nutrição, da água do paciente, eu vou precisar da alimentação boa do paciente. Então, muita gente acha que também o nutricionista é só ir ali só para se alimentar. Para perder peso. Perder peso. E não é, para ser mais pensa. saudável, porque isso vai abranger na atividade física dele, na fisioterapia, no estilo de vida do paciente, para ele continuar sendo saudável. Que interessante, né, gente? Eu tenho certeza que você está aí, fica pensando. Você já foi no fisioterapeuta? Se você, tipo assim, nunca aconteceu um acidente, graças a Deus, não precisa de fisioterapeuta. Mas eu acho assim que a gente está vivendo em momentos que todo mundo está conscientizando do bem-estar, que você tem que estar bem, não é? Você não tem que
esperar tá muito ruim para depois procurar um médico. Tem aquela questão também de prevenção, não é? Eu acho que hoje as pessoas estão conscientizando muito de uma boa alimentação, igual você disse. Hoje a estética, principalmente, né? Meu Deus, é uma coisa assim fenomenal. Então as pessoas se preocupam muito com isso por causa da estética, sabe que precisa de uma boa alimentação, precisa de estar relaxado, precisa de uma massagem. Mas uma coisa que eu queria falar, muitas pessoas às vezes pensam que a diferença entre massagista, fisioterapeuta, explica um pouquinho, porque às vezes tem pessoas que vêm querendo uma massagem, né? Isso, exatamente. Hoje, assim, tem um massagista. O massagista seria aquele profissional que vai ali, ele vai te deixar relaxado. Ele vai fazer uma massagem na sua musculatura. Excelente. Ainda mais no final de dia ali de expediente, todo mundo precisa de uma, né? Aí a fisioterapia ela é diferente. Antigamente a fisioterapia era conceituada como a fisioterapia de choquinho. O pessoal falava que era só gelo e choquinho. Hoje em dia a gente já evoluímos bastante e é totalmente diferente. O que que acontece? A fisioterapia, eu não vou fazer somente uma massagem em você. Até o fisioterapeuta não gosta de ouvir esse nome, a gente aprende isso lá na faculdade. Então, quando ouvimos esse nome, já ficamos meio assim, né? E vamos explicar para o paciente. O que que seria a massagem? A massagem, ela seria uma liberação ali da musculatura, da fáscia, do músculo. A fáscia é uma capa que recobre o músculo, que ela fica abaixo da pele e da camada de gordura. Então, ela fica entre os dois. Essa fáscia foi a que eu comentei que ela precisa estar bem hidratada. Então, quando a pessoa tem tensão, ela vai criando uns pontinhos gatilhos que costumamos falar, ou então nódulos. Esse ponto vai juntando, ele vai criando uma bolinha, ali dói no paciente e vai deixando o paciente estressado e a musculatura dele vai perdendo a eficácia. Então, fazemos a liberação miofascial, que seria no recovery ou então no atendimento normal de uma fisioterapia. Essa liberação vai ajudar no vaso sanguíneo, aumentar o fluxo, ela vai liberar as articulações do paciente, a musculatura, então ela vai estender mais, vai melhorar o funcionamento daquela musculatura. O que que seria a fisioterapia, então? Fisioterapia é tudo que não esteja relacionado somente à massagem. Então, ela seria movimento, vai além, isso, exatamente. O que eu utilizo no meu paciente? O meu paciente vai chegar lá com dor, ele vai achar que eu vou fazer só algumas técnicas com ele para retirar a dor dele. Só que a maioria das vezes não vai dar certo. Eu vou precisar fazer exercício com o meu paciente. Processo, é né? um processo. Muitas vezes as pessoas querem uma mágica ou então uma coisa de micro-ondas. Colocou lá, apertou, 15 minutos, tô ótimo. Exatamente. E não quer aquela sequência de um estilo de vida, de pegar um exercício, um conselho que você vai dar para a pessoa e colocar aquilo como prática, não é? Sim, exatamente. O que eu costumo fazer com o meu paciente? Você chega lá com uma lesão e eu vou verificar aquela lesão, nós vamos resolver ela. Só que como eu vou resolver essa lesão? Eu não vou somente mexer naquela lesão. Por exemplo, o paciente tem uma lesão no braço. Eu vou chegar lá no punho e vou mexer somente no punho do meu paciente. Ele não é uma peça anatômica que vem para mim, ele não é uma peça desmembrada. Então, ou seja, o corpo do meu paciente, ele tem cadeias musculares, ele tem cadeias de fáscia. Então, o que que eu preciso? Eu preciso descobrir o porquê que o meu paciente teve aquela lesão. Ao descobrir o meu paciente tendo aquela lesão, eu vou resolver a dor dele, a lesão e, consequentemente, a causa do problema. Não adianta eu camuflar aquela lesão do paciente, tirar a dor dele ali, ele conseguir movimentar novamente o punho dele e depois ele voltar com lesão em outro lugar, sendo que não tratamos ali da causa, daquela consequência da lesão dele. Ou seja, às vezes o paciente chega lá com uma dor no pescoço, eu vou mexer lá no pé do meu paciente vai ficar, mas por quê? Aí é onde eu entro e explico para o meu paciente. Temos cadeias musculares anteriores, posteriores, cruzada, então às vezes está dando um pontinho gatilho, uma lesão lá na cervical do meu paciente, mas o problema dele está no pé. Aí é com o exercício que eu vou tratar isso, não somente eu vou chegar ali no meu paciente e eu vou fazer nele só aquele local ou só uma liberação mais relaxante para o meu paciente. Às vezes dói, porque meu paciente já está com dor, mas não vou deixar de fazer com ele, porque senão não vai resolver a causa e meu paciente vai voltar não só comigo, mas com outro profissional e não vamos ter resolvido nada daquilo no momento. Gostei muito, Gabriel, que você mencionou a respeito dessa interligação que tem, né, do espírito, alma e corpo, não foi que você falou no início? Acho que a gente estava conversando aqui um pouquinho. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque tem vários extremos de pessoas, assim, aquelas que são muito espirituais, que tudo é a fé,
que tudo Deus vai resolver. E ela quer estar sempre na esfera espiritual que não vai ficar tudo bem, mas não faz um exercício físico, não procura um médico, não toma um remédio que talvez estaria até ajudando. Porque, igual você mesmo, a gente estava comentando, tem pessoas que levam mais tempo para recuperar porque a dor física está ligada com a dor da alma. E aí, quando você falou que entra, às vezes, a interrogação de ter um psicólogo, ter né, um outro auxílio. E eu queria que a gente, através desse momento, sabe, você estivesse refletindo a sua vida, porque nós não temos, gente, outra vida para viver. Concorda? Concordo. Depois de pandemia, que nós nunca havíamos vivido uma experiência como vivemos nesses últimos 2 anos, de perdas, assim, extremas e de tantas pessoas que estavam aqui com a gente e já não estão mais. Agora, quem garante, o que garante que nós vamos estar aqui daqui 1 ano, 2 anos, nós não sabemos. Não tem uma idade, não tem assim uma estrutura física saudável que te garante que você vai continuar vivendo. Então, o que nós precisamos fazer? Eu penso que é um momento de reflexão, principalmente agora final de ano, né? A gente está já entrando agora para esses momentos que nos faz refletir. Eu acho que todo final de ano e início de ano é o tempo que todo mundo faz as resoluções, que esse próximo ano eu vou fazer exercício, é 30 coisas que tem lá, uma para cada dia. E aí chega no final de janeiro, você está pior do que... Está pior do que começou. Mas verdade. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que todos têm essa tendência, vale a pena você parar para refletir e pensar... O que é a minha vida? O que eu preciso, não é? Então, acho que é muito bom a gente estar falando disso, porque talvez você está aí com uma dor física e pode ser ajudado, mas você está só orando. Então, acho que as coisas caminham juntas, sabe? Né? Mas eu quero te fazer uma outra pergunta que não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, porque eu sempre gosto de falar um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho que eu sei da sua história, eu sei que eu já te vejo como uma pessoa de superação, né, sua mãe também, minha admiração por ela, porque eu admiro muito, eu vou, né, mencionar o seu caso, que se você quiser explicar mais um pouquinho, né, a mãe do Gabriel, né, ficou viúva muito jovem e com 4 filhos. 4 filhos. Né, e ela decidiu que ela não iria casar para cuidar dos filhos, para dar, né, atenção total aos filhos. E você é um dos filhos que tem superado, e cada um, né? Conta um pouquinho da sua infância, como que tudo isso aconteceu. A minha infância, eu costumo dizer que foi uma parte mais feliz da minha vida até o momento, porque foi quando eu estava junto com os meus pais ainda. Nós moramos no interior, na zona rural. Então moramos ali na fazenda, mesmo? Eu amo aquele Nossa, clima. Então... Eu também. Para quem não conhece. Para quem não conhece. O Fred também. Então, assim, foi momentos felizes, porque foi momentos que eu estava com todos os meus primos, e nós somos uma família grande. Eu acho que quando juntava ali na casa de uma só de primos, eu acho que tudo da mesma idade. Quem nunca teve essa experiência? Ai, meu Deus. Tudo da mesma idade, então nós brincávamos muito ali na parte assim mais da infância. Eu acho que éramos mais de 23 primos da mesma idade, assim, diferença festa. De 3 ou 2 anos. Então era uma festa, foi maravilhoso, todo mundo próximo. Em 2015, infelizmente, meu pai ele veio a falecer, ele teve um câncer de pulmão. E aí ele foi, infelizmente, foi negligência médica. Não vou falar o local, mas infelizmente foi negligência médica, e foi por isso que eu decidi entrar na área da saúde. Eu já estava finalizando ali o 2º grau e já ia partir para a faculdade. Aí foi quando eu iniciei na área da fisioterapia. Eu falei, não, prestei vestibular, passei, falei, eu quero entrar para me ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, a última vez que eu vi ele foi na UTI, então eu falei, quando eu entrar na faculdade, eu quero trabalhar dentro de uma UTI para mim conseguir colocar minha dor de lado e ajudar as pessoas, o meu paciente e os familiares deles. Entrei na faculdade, conheci uma outra professora que era de outra área, ortopedia e desportiva. Trabalhei na UTI também, ali nos estágios, terminei o estágio da UTI, inclusive foi durante essa pandemia, foi bem no pico da pandemia, eu estava lá trabalhando dentro de uma UTI, onde todos os pacientes que estavam lá estavam com Covid. Então eu vi paciente chegar, eu vi paciente infelizmente partindo. E a pior parte para mim foi que eu me via em cada situação daquela. Meu pai não faleceu por causa da Covid, mas eu estava vivenciando uma coisa
que relacionada é à realidade dele, né? Então, para mim, foi um pouco mais difícil essa parte, porque trabalhar lá dentro de uma UTI, onde todo momento eu via um paciente, eu via o meu pai ali. Então, eu tentava fazer o máximo que eu podia para o paciente, eu dei o meu máximo, o meu melhor, tudo que eu pude fazer, eu estava fazendo para aquele paciente sair de lá, voltar para sua família e continuar o seu ciclo da vida, né? Depois disso, comecei a trabalhar com ortopedia ortopédica e desportiva, foi onde eu comecei a minha pós-graduação, porque eu me apaixonei. Seria uma área que eu falava que não queria trabalhar. Na área de esportiva? Isso, na área da esportiva. Tá. Aí, da ortopedia, que seria lesões, seria trabalhar mais assim, toda ortopedia geral, né? E esportiva. Então, hoje eu trabalho com alguns jogadores profissionais de futebol, trabalho com profissionais de futsal, trabalho com profissionais de rugby. Então, eu trabalho... Então, aí trabalho também com amadores. Hoje eu tenho parceria num CrossFit, num box de CrossFit, onde eu atendo desde os coaches aos alunos. Então, assim, a fisioterapia, voltando só aqui um minutinho rapidão, lá atrás falamos sobre o paciente achar que a fisioterapia é lesionei, eu vou ter que ir no médico e depois voltar no fisioterapeuta. Não, às vezes você não está com uma lesão, por exemplo, não quebrei uma perna, não distorci, tive um entorse de tornozelo. Então, eu preciso, só estou sentindo cansaço, meu corpo dolorido, ou eu faço atividade física alta, ou então comecei a fazer agora, seria bom procurar um fisioterapeuta. Para quê? Ele vai fazer uma sessão recovery com você. O recovery seria relaxamento e te melhorar, que eu vou dizer assim, liberando pontos gatilhos, aumentando o fluxo sanguíneo, de face. Então, assim, melhorando o seu movimento para o seu treino, o seu dia a dia. Então, isso é relaxante. No final do dia, são 50 minutos que ele vai estar ali trabalhando com você e você vai estar relaxado. Quando você chegar no final da sessão, você vai levantar e falar, nossa, tirou 10 quilos de cima dos meus ombros. Pega o nome do Gabriel aí. Inclusive, né, você tem suas redes sociais, né, que eu gosto sempre de dizer, porque às vezes o pessoal, eu gostaria de ter contato com ele, como que eu faço? Doutor Gabriel Ângelo, não é? Isso, doutor Gabriel Ângelo, meu Instagram. O meu telefone, posso falar? Pode. 629-9105-8497. WhatsApp, inclusive, hoje, igual eu informei, eu trabalhava em uma clínica, hoje eu não trabalho mais, eu trabalho atendendo os meus pacientes na própria casa do meu paciente. Por quê? Tudo de bom, gente, não tem desculpa mais. Não é? Hoje, nesse momento, acontece que ninguém está bem. E você quase não tem tempo nenhum para ir em algum lugar, ir numa clínica. Você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que pegar trânsito, chega lá, vai ter muita gente nesse momento ainda pós-pandemia que estamos vivendo, a aglomeração ainda não é recomendada. Então, o que acontece? Eu vou na casa do meu paciente, atendo ele ali no local dele, ele fica relaxado. Com todas as regras, exatamente, todas as regras ali que a OMS indica para a gente, de prevenção e segurança. Terminei, eu vou para minha casa ou vou para outro lugar atender meus outros pacientes e aquele paciente vai estar ali na casa dele, no ambiente dele, exatamente, na zona de conforto dele, ele não vai precisar sair. Então, isso é muito melhor para o meu paciente do que ele sair de uma clínica, por exemplo, dependendo da distância, e ir lá na clínica, depois voltar, pegar um trânsito ali, ter que dirigir, ou então ter que ficar esperando para alguém. Não tem dúvida, né, gente? Vamos aí, isso acaba que estressa todos nós, né? Então... Mas você mencionou uma coisa interessante sobre durante a pandemia e tudo. E claro que também depois da pandemia, muitas pessoas estão precisando de fisioterapeutas por causa da respiração. Como que isso funciona? Me explica um pouquinho. Então, o paciente ele fica com a sequela de respiração, ele fica com sequela de muscular, porque infelizmente a Covid-19, ela vai, como que eu posso falar, ela não vai enfraquecer, mas ela vai diminuir ali a sua tensão muscular, a sua força muscular, na verdade, isso vai ficar debilitado. Então, hoje eu conheço pessoas que têm 19 anos, teve Covid, para subir uma escada de 4, 5 degraus, cansava, não conseguia subir, tanto pela questão respiratória pulmonar, quanto pela questão da musculatura. Então, na fisioterapia pós-Covid, trabalhamos pulmão, cardiorrespiratória e trabalhamos a ortopedia e desportiva, que a gente vai entrar ali no fortalecimento muscular.
vai trazer de volta aquela força para o paciente, vamos treinar com ele alta intensidade, vamos treinar força, vamos treinar potência de volta com o paciente, para que ele consiga ir além do que ele já estava indo nas atividades normais dele, que é a atividade de vidas diárias dele. Interessante. Nossa, então, gente, eu acho que tão bom, não é? Eu amo me informar e saber um pouquinho mais como as coisas funcionam, porque às vezes a gente erra por não saber o que é certo, o que tem que fazer, ou por ignorância mesmo, né? A gente às vezes é um pouco preguiçoso para ler e se informar das coisas. E por isso que esse momento compartilhar tem esse objetivo também, que é trazer pessoas que entendem um pouquinho mais que a gente e compartilhe aqui. E através disso você fala, poxa, né, eu vou procurar alguém, vou procurar ajuda, porque é um momento de procurarmos ajuda. E uma coisa que você falou também no início, que todos intercalados e um depende um do outro, né? A gente não é realizado em nós mesmos ou eu não preciso de ninguém. Todos precisam de alguém. Então, se você está aí, de repente fala, eu preciso de ajuda. Acredita que você precisa e acredita que tem alguém que pode te ajudar. Você não está sozinho, você tem sim várias fontes, né? E pode deixar no comentário aí também, não é? Pode quiser interagir, conversar com a gente, vamos ter o maior prazer com isso. Pode deixar perguntas. Fala mais um pouquinho então assim da sua superação, né, dessa perda tão radical que não tem muito tempo, ainda é muito vivo ainda essas memórias do seu pai, aí tem a sua mãe, seus irmãos, né? Como que é para você todo dia, assim, superar? É uma coisa, assim, que a gente tem que superar todos os dias, né? É uma falta enorme que ela vai chegar. Infelizmente, ninguém vai cobrir essa falta que ele faz. Só que a gente começa... Eu vi ele sofrendo muito. Então, por um lado, a gente fica aliviado pela parte que ele parou de sofrer, mas por outra, a gente acha ruim por ele não estar aqui com a gente. Então, eu costumo dizer que ele era o diamante da casa. Era não, continua sendo, porque ele está em nossos corações. E é uma coisa que faz falta, muito. E eu vejo que não só para mim, mas os meus irmãos, a minha mãe, a gente continua levando a vida, mas aquela falta vai ficar. Sim. Mas a gente sabe que Deus colocou ele em um bom lugar, vamos seguindo por aí. E é igual eu falei, eu costumo trabalhar, focar no meu dia a dia para que eu não possa entrar, porque isso causa uma depressão na pessoa, ainda mais ele estando com ele ali todos os dias dentro de casa, todo dia sinto falta dele, eu paro, olho e falo, não, mas era isso que ele me falaria para fazer, isso que ele faria, então eu vou seguindo esse raciocínio. Durante os atendimentos, é igual eu falei, eu quero atender o máximo de pessoa que eu conseguir, mas não por questão financeira, e sim por questão de ajudar. Eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Que lindo isso, né, gente? Exatamente, para me deixar o meu paciente bem, saber que eu tive um propósito aqui e que eu cumpri esse propósito, que foi o que eu entrei na área da fisioterapia exatamente para isso. Foi para cuidar das pessoas e não deixar acontecer com elas o que veio acontecer com o meu pai, né? A minha mãe, igual você informou, ela não quis casar mais, ela se dedicou aos filhos. Né? Eu amei, foi o homem que eu amei, fui feliz sendo amada por ele e está suficiente. Olha, guerreira. 25 anos de casada, ela fala que era a alma gêmea dela, continua sendo, e foi o único homem que ela amou na terra e vai continuar sendo. Então... guerreira, continua firme, minha amiga. Os meus irmãos hoje já constituíram famílias, estão felizes, eu também muito feliz por isso. E eles também sentem muita falta, né? Mas estamos sempre ali. Nós somos muito unidos, então se eu preciso de qualquer coisa, o outro já está disponível para me ajudar. E tudo que eu preciso, o outro pode estar fazendo uma coisa para ele, larga de fazer e vem fazer para me ajudar, depois eu ajudo. Então nós somos sempre assim, somos muito família. Todo domingo praticamente é dia de estarmos juntos. Estamos toda semana, mas final de semana. A minha irmã hoje ela mora em outro país, porém sempre que ela pode ela está com a gente e Deus todos abençoe, os onde dias, estiver. amém. E todos os dias falamos com ela por videochamada também. Isso comprova linda, o tanto gente, que somos unidos, né? Gente, nós temos que fazer um encerramento, né, desse momento, mas eu fico tão inspirada com coisas assim, sabe? Porque é tão fácil a gente ficar tão ocupado com o dia a dia que a gente esquece de ligar para a mãe, para o pai, porque a vida é corrida. E a gente tem que aprender com esses momentos assim que a gente vê que é possível, né? É só questão mesmo de você dar valor a quem tem valor. Porque esse valor, quando você perde, essa pessoa, quando você perde ela,
você vai... a primeira coisa que você pensa, por que eu não liguei mais? Por que eu não falei mais? Por que eu não fui lá naquela casa? Por que eu não fiquei junto? Aí esses regrets que a gente fala em inglês, esses arrependimentos, eles vêm assim na hora que você perde alguém. Então, eu acho que nós estamos aqui, né, nesses dias de festividades natalinas, onde nos proporciona momentos em família. Vamos reconciliar com os nossos familiares. Se você está ainda aí brigado com alguém, já faz tantos anos, não fala. Enquanto ele não falar comigo, eu não falo com ele. Gente, às vezes a pessoa está pensando a mesma coisa. Toma a iniciativa, deixa essas bobeiras, sabe? Eu acho que isso não é mais tempo da gente ficar guardando mágoas que venham ter justificativa. Talvez tenha até justificativa, mas no final do dia ela está te corroendo. Então é momento de família, é momento de nos curarmos, espírito, alma e corpo, através do amor, não é? E encerra aí esse momento aí falando alguma coisa que você desejar. Então tá bom. Concordo com tudo que você falou. Para complementar, eu acho que... Eu costumo dizer uma frase sempre para algumas pessoas que essa frase é o seguinte: nunca, sozinho vamos mais longe, só que... Não, perdão, eu errei. Desculpa. Eu já ouvi sozinho vamos mais rápido e juntos vamos mais longe. Então, se está brigado nesse momento, final de ano é época de você, depois de uma pandemia dessa, vimos muita gente, né, infelizmente... deixando seus familiares, deixando de falar alguma coisa que queria falar. Então, viva o hoje, a vida é agora, fale, volte para a pessoa que você talvez tenha um atrito, converse com ela e volte a ser feliz, lembra dos velhos tempos, de tudo que aconteceu. Só para complementar aqui um pouquinho rápido, hoje eu trabalho, atendo desde criança até geriatria, até idoso, então assim, eu trabalho na área da ortopedia traumática e desportiva. Só que o que acontece? Quem é fisioterapeuta, ele trabalha em todas as áreas. Hoje conseguimos trabalhar em todas as áreas, estou especializando nisso, mas eu consigo te atender. Tá bom? Hey, não tem como escapar do Dr. Gabriel Ângelo. Você tem, olha, eu encorajo, porque realmente fez tanta diferença na minha mãe, principalmente pela forma doce dele, né? Que quando, né, igual minha mãe já é uma pessoa que já está na terceira idade, não sei como que fala essas questões de idade aí, não é muito meu caminho, mas quer dizer, é uma pessoa que está ali e se sente tão, às vezes, carente, né? Aí vem uma pessoa que trata bem, que trata com carinho, faz toda a diferença. E estamos aqui para adicionar. Deus te abençoe. Fique conectado aí, compartilhe, né, esse vídeo também com alguém que você acha que vai estar relevante. E o nosso carinho para todos os fisioterapeutas. Eu conheço vários fisioterapeutas, inclusive o do meu filho Pedro, que cuidou dele com muito cuidado. Todos vocês são excepcionais e faz parte, né, do nosso bem-estar. E que Deus abençoe a todos os médicos, né, gente? A hora que você fala de UTI, gente, como a gente deseja que quando você tem alguém lá na UTI, que a pessoa que está cuidando sinta amor. Eu faço essa oração, você acredita, doutora Gabriel? Eu falo assim, ó, Senhor, que a pessoa que estiver cuidando, né, quando eu estou orando, rezando para alguém que está lá na UTI, eu falo que ela sinta que fosse uma família, que fosse alguém, sabe, a mãe ou o pai, para que eles ponham amor naquela pessoa ali, porque faz toda a diferença, não é? O amor faz toda a diferença. E é por isso que estamos aqui, não é? Obrigada. Exatamente, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E a sua oração fez efeito em mim, viu? Porque eu estava lá durante a pandemia atendendo e eu olhava para aquela pessoa como se fosse uma pessoa da minha família e eu ia com ela ali até... Eu só parava quando eu via ela saindo felizes para casa de alta com os familiares. Graças a Deus, não é? Tudo de bom, gente. Até breve. Até breve.